Lia, Marta, Etna, um de vocês? Pastora, Vamos lá, Eli. Paizinho querido, gratidão a Ti, Senhor, por um novo despertar, uma nova oportunidade de vida. Quantos não abriram os olhos hoje, Senhor? O Senhor nos agraciou por mais um dia, para vivermos com sabedoria, com propósitos, Deus, dedicando o que temos de mais importante a Ti, o nosso tempo, Senhor. Abençoa a Dai, derrama sobre ela o Espírito Santo, Deus, para que o que ela falar não sai de sua boca, Senhor, mas que seja inspirado por Ti Amém, e Senhor. que nós possamos aprender cada vez mais da sua vida, do seu Amém. nascimento, de tudo que o Senhor fez quando esteve aqui na terra, Pai. Principalmente, Senhor Jesus, possamos amar como o Senhor amou e que o Senhor nos abençoe grandemente nesse dia, Pai, e toda a nossa família. É o que te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus e agradecemos. Amém. 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 Então, hoje nós chegamos ao nosso quarto dia e vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, né? Cada dia um pouquinho. Hoje nós vamos nos focar em Lucas capítulo 2, versículo 21 a 38. Na realidade, agora que eu acabei de observar que ontem eu coloquei uma informação errada. Ontem nós não estudamos Lucas 2, foi Mateus 2, né? E daí hoje que eu vi no grupo que eu tinha colocado Lucas, porque eu já estava estudando para hoje e acabei me confundindo. Mas o foco de hoje é o texto de Lucas capítulo 2, versículo 21 a 38. E esse trecho, ele vai falar sobre a circuncisão de Jesus, sobre a apresentação de Jesus no templo, sobre Simeão e sobre Ana, tá? São esses quatro tópicos que a gente vai ver hoje. Então, o texto fala o seguinte, ó, sobre a circuncisão de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 21, fala assim, olha. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Daí a gente vem para o versículo 22, para a apresentação de Jesus. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referência da lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, o texto começa falando que Jesus, ele foi, no 8º dia, ele foi circuncidado, né? O que que era essa circuncisão? No passado, lá na época de Abraão,
a circuncisão, ela foi estabelecida por Deus. Então, Deus ele fez uma aliança com Abraão e pediu que todo homem fosse circuncidado. A partir desse dia, e a Bíblia fala lá em Gênesis, que Abraão e toda a sua casa foram circuncidados, mesmo os grandes, né? Mesmo os homens grandes. Então, a partir dessa aliança que Deus fez com Abraão, é, toda criança, o menino que nascesse, no oitavo dia tinha que ser circuncidado. A circuncisão, ela era um sinal físico. Então, o homem, ele pegava a capinha do prepúcio, né, lá do pênis, e era cortado aquela capinha, como hoje é falado sobre a cirurgia da fimose, né? Então, isso era um sinal no homem de que ele estava admitindo os privilégios e a responsabilidade do relacionamento da aliança. É como se ele estivesse aceitando fisicamente com o seu corpo aquilo, fazer uma aliança com Deus, né? Era um compromisso de obediência. Isso significava que Cristo, aquele que havia instituído o rito, submeteu-se ao rito. E assim veio sobre os termos da aliança representada por esse rito. Então, Jesus, mesmo que ele participou ali da instituição dos ritos, quando ele estava no céu, quando ele veio como criança, ele participou disso, demonstrando que ele estava sob a lei, sob as exigências que Deus havia feito. Na circuncisão, fala que aquele bebê recebeu o nome de Jesus, demonstrando que Maria e José estavam obedecendo às orientações dadas por Deus por meio do anjo Gabriel. Porque quando a gente viu que o anjo apareceu lá sobre o anúncio de Jesus, a gente vê que lá o anjo já fala que nasceria, que seria um menino e que ele se chamaria Jesus, que teria que dar o nome de Jesus. Então aqui é como se fosse uma prova de que Maria e José estavam obedecendo às orientações de Deus que foram dadas pelo anjo Gabriel em todos os detalhes, né? Vai para aqui, vai para ali, vai para Nazaré, vai para Belém, participa da circuncisão, o nome é Jesus, enfim. Então, é, a, a circuncisão ela era diferente da apresentação no templo. Então, a circuncisão ela ocorria no oitavo dia de nascimento, contado do dia que a criança nascia. Então, no oitavo dia, tinha que levar ao templo para ser circuncidado. Agora, a apresentação no templo, ela ocorreria quando era mãe de menino, tinha que levar com 40 dias, e quando era mãe de menina, tinha que levar com 80 dias. Então, isso a gente pode conferir lá no Pentateuco, né? No livro de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, que são instituídas as leis cerimoniais, né? Então, a Bíblia fala que Jesus, ele participou, ele fez essa apresentação no templo. E essa apresentação no templo, ela tinha dois objetivos. A mãe, ela participava de um processo de purificação, porque, principalmente no parto normal, né, a mãe quando ganha a criança em parto normal, ela fica ali algum tempo sangrando, então, até 40 dias, essa mulher, mãe de menino, não poderia participar dos cultos, é, como que fala assim, dos encontros públicos, ela não podia ir ao templo. Então, essa era a primeira vez que ela ia ao templo. Então, ela participava desse ritual de purificação e a criança, ela era apresentada como se fosse assim uma consagração daquela criança a Deus. Então, ela tinha essa apresentação de Jesus no templo e de todas as crianças, porque isso era um ritual que acontecia na época com todas as pessoas. Ela tinha esse duplo é, significado, né? A mulher, ela passava pelo ritual de purificação e a criança, ela era consagrada a Deus, consagrada, tanto o menino quanto a menina. Só que o menino era consagrado com 40 dias e as meninas eram consagradas com 80 dias. Até esse momento, a mulher, ela não participava de nada que era público, né? Então, durante esses dias, antes da purificação, antes da apresentação no templo, a mãe deveria ficar em casa,
ela não deveria participar de práticas religiosas públicas, ela, é, ela podia sair de casa e comparecer ao templo apenas nesse tempo, 40 dias quando era menino e 80 dias quando era menina. Então, participar dessa circuncisão e participar dessa purificação, dessa apresentação no templo, significa que Jesus, o próprio Jesus, mesmo sendo um bebê, ele obedecia todas as leis ali que foram dadas a Moisés há 1.500 anos antes dele nascer, né? A sua família estava disposta a seguir todas aquelas orientações que Deus tinha dado. E daí só um adendo aqui. Ontem nós estudamos sobre os magos, né? Que os sábios lá, que os reis magos, eles foram visitar Jesus. Quando a gente estuda sobre a Bíblia e vê que a mulher ela não podia, ela não estava publicamente antes dessa purificação e que ela só estava publicamente após essa purificação, e também a gente viu que logo depois que os magos, que os sábios saíram de lá, que o anjo aparece e dá orientações para eles irem para o Egito, essa parte da purificação, da circuncisão e da apresentação no templo foi antes deles receberem a visita dos magos. Então, pela história, pelas características, pelos rituais, a visita dos sábios ocorreu depois dessa apresentação de Jesus no templo, né? Então, nós estudamos antes disso, mas cronologicamente foi depois. Então, Maria, ela leva Jesus ao templo para ser consagrado a Deus, para ela participar do ritual de purificação. Então, quando ela volta para casa, depois os sábios vão, e uma prova disso é o que a gente estudou ontem também, que fala que depois que os magos, que os sábios, eles saíram de lá, que o anjo apareceu para José e falou: olha, José, você precisa ir para o Egito, né? Você precisa sair daqui, porque Herodes está querendo matar Jesus, está querendo matar, então você precisa proteger Jesus. E daí a gente vê que a Bíblia fala que na mesma noite José foi, entendeu? Então ele obedeceu. Não tinha como, por exemplo, é, depois, antes dele ir para o Egito, ele passar em Jerusalém, sabendo que Jesus tinha esse perigo de morte, né? Então eu achei muito interessante porque é, foi, a, prim- foi a primeira vez que eu parei para pensar cronologicamente, assim, os magos só visitaram Jesus após ele ser consagrado a Deus. A irmã Celina levantou a mão, quer falar alguma coisa? Tem que abrir o microfoninho. Aperta naquele microfoninho e a senhora consegue falar, irmã. Eu entendi antes que os pastores foram lá logo em seguida que Jesus nasceu, e depois os magos foram depois de 40 mesmo, igual você falou. Isso, Só que aham. eu entendia que eram pessoas diferentes, os reis eram um e os magos eram outro. É assim mesmo? Não, eram as mesmas. Porque assim, ó, eles eram chamados sobre rei, a Bíblia chama eles de reis magos, porque eles eram da linhagem real, mas na verdade eram sábios, né? Porque nós vimos ontem no estudo de ontem que magos não é como hoje, pessoas que fazem sei lá, hoje os magos, principalmente depois do filme Harry Potter, né, que eu nem assisti, mas tem uma conotação assim de fazer bruxaria, de fazer feitiçaria, né? Mas os magos naquela época era como se fosse Daniel no período da Babilônia. Eram sábios, pessoas que estudavam muito, pessoas estudiosas. Então, assim, olha, Jesus nasceu, quando ele nasceu, os pastores foram visitar. A estrela, o anjo apareceu para os pastores, e naquela mesma noite eles foram visitar Jesus. Só que, e daí, depois de 40, com 8 dias, Jesus foi circuncidado, e com 40 dias, Jesus foi apresentado, foi consagrado a Deus no templo, e Maria passou pelo ritual da purificação. Só então que esses reis, esses sábios, que eram de linhagem real, por isso que eles são chamados de reis magos, que eles vêm para visitar e trazer os presentes a Jesus. E daí, a gente vê, ontem a gente viu também que
a Bíblia não fala em quantidade, porque a gente sempre costuma falar de 3 reis magos, né? Até Verdade. tem algumas representações, quando vai fazer um ai, como que fala? Um presépio, alguma coisa, coloca sempre 3, né? Mas a Bíblia não fala em quantidade, a Bíblia fala que eram pessoas da linhagem real que trouxeram 3 presentes. Então pode ser que eram 2 pessoas, porque é plural, então não era uma só, eram 2 ou mais que trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra, tá? É E assim. mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. É Obrigada. isso, né? Então, cronologicamente, foi isso. Jesus nasce, os pastores vão visitar na mesma noite que Jesus nasce, então, à noite, né? Conforme o anjo falou para eles. Então, Maria fica ali 40 dias sem participar de nada público. Na realidade, assim, com 8 dias Jesus foi circuncidado, provavelmente para a circuncisão, quem levava era o pai, porque a mulher ela não saía de casa, não participava nada público antes do ritual, antes dos 40 dias, a gente está vendo aqui na Bíblia. E daí com 40 dias, Jesus ele é levado ao templo para ser consagrado pelos sacerdotes ali a Deus e para Maria participar do ritual de purificação. Então, aí, após isso aí, os magos, aqueles homens da linhagem real, aqueles sábios, eles vêm trazendo presente para Jesus. E daí, depois que os magos aparecem, José é orientado a fugir para o Egito, porque Jesus corria risco de morrer, né? Então, é, a apresentação no templo significava essa consagração. Então, Jesus, mesmo ele sendo rei do universo, mesmo Maria sabendo ali de tudo o que o anjo havia revelado para ela, mesmo assim, eles levam ele ao templo para ser consagrado ao Senhor, né? Todo menino, ele deveria ser consagrado ao Senhor. Desde o período de Abraão, quando Deus faz aquela aliança com Abraão, aliança de circuncisão, foi instituído esse ritual de consagração ao Senhor. E esse ritual ele era feito com 2 objetivos. Primeiro, para reconhecimento da promessa divina de dar o seu primogênito para redimir o ser humano. Então, isso era algo assim que representava assim, olha, Deus um dia vai dar o seu primogênito para redimir o ser humano, né? E uma dessas instituições, quando a gente vê lá em Abraão, isso aqui é instituído pela circuncisão, e também quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho, para atestar a fé de Abraão, né? Significando e remetendo aquele sacrifício que Jesus faria depois. Então, o primeiro objetivo dessa consagração ao Senhor é isso: relembrar, reconhecer essa promessa divina de que Deus daria seu primogênito para redimir o ser humano. E o segundo objetivo dessa consagração ao Senhor era relembrar a libertação dos primogênitos na época do Êxodo. Então, por isso que ele tem esses 2 objetivos. Quando o pai levava o filho, principalmente tanto o homem quanto a mulher, né? O homem com 40 dias, a mulher com 80 dias, quando levava, estava falando assim: olha, nós cremos que um dia Deus vai dar o seu primogênito para redimir o ser humano, e nós agradecemos a Deus pela libertação que ele fez dos primogênitos na época do Êxodo, né? Na época que o povo de Israel ficou no Egito. Então, era como se o recém-nascido estivesse sendo resgatado ou comprado de volta. É muito comum entre os judeus, ainda hoje, quando o filho é levado a essa consagração, e os judeus eles seguem religiosamente esses dias, né? Porque as mesquitas são abertas todos os dias, então eles seguem religiosamente. É costume dos judeus, dessas pessoas, eles seguirem o fato assim de que quando vai consagrar a Deus, eles levam uma quantia em dinheiro, que significa que eles estão pagando para resgatar a criança. É tudo simbologia, né? E a gente pode ver que no povo de Israel, em Números, capítulo 18, a gente pode conferir que essa foi como se fosse um ritual
que já foi instituído lá no passado, e que essas pessoas, elas tinham que, quando fosse consagrar uma criança a Deus, elas tinham que levar uma oferta em dinheiro, e eles tinham que levar um animal também. Então, olha o valor da oferta. Em Números capítulo 18, é estipulado o valor de 5 ciclos. O que era essa quantia de 5 ciclos? Significava, nessa época, que eram 20 denários romanos. Na época de Jesus, um denário era o equivalente ao pagamento por um dia de trabalho. Então, quando as pessoas iam consagrar uma criança e eles levavam ali uma oferta, uma quantia em dinheiro, isso equivalia a 20 dias de trabalho. E a Bíblia fala que, além disso, no versículo 22, fala que eles levaram um parzinho no versículo 21, um par de pomba, ou um par de passarinho, de rolinha ou de pomba. Lá em Levíticos 12, a gente vê que nessas ordenanças que Deus deu a Moisés, quando uma criança ela fosse apresentada no templo pela primeira vez, a família, se fosse rica, a família tinha que levar um cordeiro para ser sacrificado. Só que se ela fosse pobre e não tivesse dinheiro para comprar um cordeiro, ela poderia levar um par de pombas ou um par de rolinhas. Então, quando a gente vê aqui no versículo 21 que Maria e José, quando foram circuncidar Jesus, quando foram apresentar Jesus no templo, levou um par de rolinhas, significa que eles eram pobres, né? E ontem a gente viu um pouco dessas características de José, né? Anteontem. Então eles eram pobres, eles não tinham condição de comprar um cordeiro, mas eles levaram aquilo que foi estipulado para aqueles que eram pobres. Então todos tinham que levar uma oferta diante do Senhor. Os ricos levavam um pouco mais e os pobres um pouco menos, mas ninguém chegava de mão vazia diante do Senhor. Então eu achei muito interessante isso, porque olha aqui, olha, o Cordeiro do mundo, né? Porque Jesus era o Cordeiro do mundo, ele seria o Cordeiro do mundo. Ele participa disso, a sua família participa desses rituais, né? E eu fiquei pensando assim, olha, Maria, ela não compreendia tudo que ia acontecer na vida de Jesus. Ela sabia que ele era alguém que Deus havia dado para eles, né, que tinha um propósito nesse mundo, mas mal sabia ela de que o seu filho seria o Cordeiro do mundo, né? E ela estaria ali, mesmo não tendo condição de trazer um cordeiro na apresentação de Jesus, ela estava trazendo o Cordeiro do mundo em seus braços, né? Então, achei muito interessante essa relação. E a Bíblia fala que na apresentação de Jesus, quando ele tinha 40 dias, estavam no templo duas testemunhas, que eram um homem chamado Simeão e uma mulher chamada Ana. Sobre Simeão, a Bíblia apresenta que ele era um homem idoso e que ele era piedoso e justo. O que significa na Bíblia quando apresenta que uma pessoa é piedosa e justa? Piedoso significa que essa pessoa cumpria todas as suas obrigações para com Deus. O comentário bíblico, ele traz essa ressalva, né? Simeão era uma pessoa que estava disposta e que tinha, até aquele período da sua vida, ele tinha cumprido todas as coisas que Deus tinha pedido para ele. E todas as suas responsabilidades para com o seu próximo. Por isso que ele é chamado de justo. Então, a Bíblia fala que Simeão esperava ver o Messias. Isso significa que Simeão, ele participava, ele pertencia a esse grupo de pessoas que eram humildes, mas ao mesmo tempo eram devotas, eram pessoas que estudavam a Bíblia, que estudavam as profecias, assim como a Bíblia apresenta, por exemplo, Zacarias e Isabel, José, Maria, os pastores, Ana, que a gente vai ver depois aqui, os próprios sábios. Então, todos eles, Simeão e Ana, participam desse grupo de pessoas que não estavam juntos, que não estudavam a Bíblia juntos, né? Porque apresentam pessoas em diferentes lugares, em diferentes momentos, mas pessoas que estavam dispostas e pessoas que dedicavam a sua vida para estudar as profecias bíblicas e a Bíblia. Então, são para esses fiéis que o Messias se revelou.
Foi para Maria, foi para José, foi para os pastores, foi para Zacarias quando anunciou que ele teria um filho que se chamaria João e que esse filho precederia o Messias. Então, essas pessoas que buscam conhecer a palavra, são para essas pessoas que Deus se revela. Então, eu fiquei pensando assim, olha, é um privilégio nosso estar estudando a Bíblia, porque hoje Jesus ele se revela por meio da Bíblia. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente renova a nossa esperança de nos encontrar com Deus, a nossa esperança de conhecer a Deus, né? Então, Simeão, quando a Bíblia apresenta aqui, fala que ele havia dito, que o Espírito Santo havia revelado para ele, que ele não passaria da morte antes de ver o Messias com seus próprios olhos, né? Em todas as épocas, os piedosos têm entesourado a expectativa de viver para ver o cumprimento da esperança messiânica. Antes de Jesus vir, eles esperavam o Messias nascer, e agora nós esperamos o Messias voltar. Então, Deus, ele nos dá essa oportunidade de nós estudarmos a sua palavra para que essa esperança, ela brilhe no nosso coração, para que isso esteja forte na nossa vida, porque é isso que vai nos fazer buscar cada dia mais conhecer a esse Jesus e a santificar a nossa vida a Deus, né? Então, a Bíblia apresenta que Simeão, ele falou uma profecia sobre a vida de Jesus, e ele fala assim, olha, Senhor, agora o Senhor pode despedir o seu servo em paz, porque eu já vi com os meus próprios olhos, eu já vi o Messias com meus próprios olhos, né? Então, Simeão estudava aquilo sobre isso, sobre a vinda do Messias, na parte da Bíblia do Antigo Testamento que tinha, e agora ele viu com os próprios olhos. No coração de todos nós há um vazio que não pode ser preenchido, um anseio que não pode ser saciado, a não ser por Jesus. E nós deveríamos fazer assim como Simeão. A gente deveria ansiar tanto em ver Jesus com os nossos próprios olhos e estudar a palavra de Jesus, estudar a palavra de Deus para ver Jesus revelado de tal forma e com tanta fé a ponto de falar assim, Senhor, olha, agora que Jesus revelou para mim, agora eu posso descansar. Esse deveria ser nosso maior objetivo, enquanto tivermos vida, nós conhecermos, nós dedicarmos a nossa vida para conhecer esse Jesus que é revelado na Bíblia. Então, além de Simeão, então depois que Simeão ele fala, olha, agora pode despedir o seu próprio servo, o seu servo em paz, ele fala da profecia. Ele profere uma profecia e fala para Maria que aquele menino estava destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e que uma espada transpassaria o coração de Maria, indicando a morte de Jesus, que Maria iria sofrer pela morte de Jesus, né? E além de Simeão, a Bíblia apresenta uma mulher, né? E eu acho fantástico isso, porque muitas pessoas utilizam o argumento de que a Bíblia ela é machista, né? Mas, na realidade, o sistema patriarcal no passado era machista, mas a Bíblia em nenhum momento, Deus em nenhum momento ele faz acepção de pessoas. Então, da mesma forma como o Espírito Santo revela para Simeão que o Messias estava ali, e Simeão pôde pegar o Messias nos próprios braços, o Espírito Santo se revela a Ana também. Havia uma mulher que estudava as profecias, e quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que esse título de profetisa, né, de pessoas que estudam a profecia e que falam profecias, que ensinam profecias, não foi dada apenas a Ana, mas também a outras mulheres, como, por exemplo, Miriam, que era irmã de Moisés, e a gente pode conferir em Êxodo capítulo 15, que ela também era uma profetisa. Na época dos juízes, lá no livro de Juízes, capítulo 4, a gente pode conferir que Débora também foi uma profetisa. Em Isaías, capítulo 8, a gente pode conferir que a esposa de Isaías foi uma profetisa. Na época de Segundo Reis, na Bíblia, quando apresenta a história dos reis, e a gente pode conferir em Segundo Reis, capítulo 22, a gente vê uma mulher chamada Hulda,
que era uma profetisa também, e em Atos capítulo 21, no Novo Testamento, além de Ana, é apresentado as 4 filhas de Filipe, né? Atos capítulo 21 apresenta as 4 filhas de Filipe como também sendo profetisas. Então a Bíblia apresenta várias mulheres em diferentes épocas tendo esse título de profetisa, de falar as coisas que Deus colocava na vida delas. E a Bíblia apresenta algumas características de Ana, né? Fala que ela era uma mulher viúva e fala que ela, aqui ó, ela não deixou, era uma viúva de 84 anos. Quando a gente vê e a gente vai estudar sobre esse 84 anos, nenhum comentarista fala se essa era a idade de Ana ou se ela estava viúva há 84 anos. Então, Ana, a certeza que a gente tem é que Ana ela tinha no mínimo 84 anos, mas alguns estudiosos falam que tem a possibilidade também de ela ter mais de 84 anos, porque fala que ela ficou casada por 7 anos apenas 7 anos, depois ela ficou viúva, o marido dela morreu, ela não casou mais, e fala esse número de 84, mas não dá para a gente entender se era a idade dela ou se ela estava viúva há 84 anos. Mas a certeza que a gente tem é que ela tinha mais de 84 anos, né? No mínimo 84 anos, né? E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele em menção a Ana, em 1 Timóteo capítulo 5, elogia pessoas como Ana, porque Ana era uma pessoa que se dedicava completamente a Deus. Ela testemunhava diante das pessoas, ela mantinha uma frequência regular nos cultos da manhã, nos cultos da noite, ela estava sempre no templo, e ela dedicou a sua vida a servir a Deus, né? A servir a Deus e a ensinar aos outros, por isso que ela é considerada uma profetisa. E o apóstolo Paulo elogia pessoas que vivem assim, né? Então, enquanto Simeão estava com Jesus no colo, falando todas aquelas profecias, e eu imagino a empolgação de Simeão, porque, gente, ele estava guardando aquilo a vida inteira dele, e agora ele estava vendo com os próprios olhos. Então, Simeão deve ter falado aquela profecia e todas aquelas palavras com muita empolgação. E Ana também estava no templo, né? E quando Ana ouviu ali Simeão falando aquelas coisas, o comentário bíblico fala que o Espírito Santo impressionou o coração de Ana, né? Que ela ficou ali, ó, ela foi convidada também a adorar ao Criador do mundo, né? Ao Criador do universo, a Jesus ali, que estava ali, e tudo aquilo que ela havia estudado até aquele momento estava se cumprindo naquele momento. Então fala que ela dava graças a Deus e ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam. Então eu fico imaginando assim, olha, até aquele momento, Ana, ela ensinava as pessoas acerca das profecias, daquilo que ela esperava, mas a partir daquele momento, ela poderia ensinar as pessoas daquilo que ela tinha visto com os seus próprios olhos. Então, Ana, ela tinha tido uma experiência pessoal, e aquilo havia fortalecido ainda mais a fé dela e a esperança dela, né? A Bíblia não fala quanto tempo depois Simeão morreu, a Bíblia não fala quanto tempo depois Ana morreu. O que a Bíblia fala é que Ana continuou testemunhando, ela continuou ensinando, falando a todos a respeito de Jesus, né? E que relato fascinante. A gente vê um Jesus que participou da criação do mundo, que se destituiu de toda a glória e veio a esse mundo como um bebê na barriga, passou por toda a gestação, e a gente vê agora ele participando de todas as coisas que até aquele momento haviam sido instituídas por Deus, e a gente vê aqui pessoas testemunhando. Embora hoje nós não tenhamos mais esses rituais da época de Jesus, ritual de ir ao templo, de oferecer sacrifício, ainda hoje nós somos convidados a nos entregar a Deus. Porque nós temos que reconhecer que é só Deus que Ele é capaz de redimir, de nos redimir e nos livrar da escravidão do pecado. Só Deus, então, isso tem que nos motivar a consagrar a nossa vida a Deus todos os dias. E além disso, nós podemos ser assim como Simeão e assim como Ana,
testemunhas do cumprimento das profecias bíblicas. Naquela época, Ana e Simeão, eles aguardavam o Messias que viria. Jesus veio, Jesus ele nasceu, ele viveu para aquelas pessoas, para salvar aquelas pessoas e para nos dar a oportunidade de salvação também. E ele morreu por nós e ressuscitou. E hoje, a nossa esperança, as profecias que nós estudamos, são as profecias que apontam para o retorno de Jesus, né? Só que enquanto isso não acontece, enquanto nós não vemos com os nossos próprios olhos o cumprimento dessa profecia messiânica de que Jesus vai voltar, nós podemos conhecer Jesus por meio da palavra de Deus. E é isso que a gente está fazendo todos os dias, que nós, assim como Simeão, não nos contentemos em descansarmos antes de conhecer Jesus, o Jesus que está revelado na palavra de Deus. E que assim como Ana, a gente testemunhe, ensine as pessoas com a maior empolgação do mundo daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que nós sentimos e daquilo que nós temos ao conhecermos esse Jesus revelado na palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a nos consagrar inteiramente a Ele e que Deus nos ajude a continuar estudando a sua palavra e a testemunhar às pessoas do poder maravilhoso desse Jesus que se revela a nós por meio da sua palavra. Vamos orar? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos acordado a cada dia, porque o Senhor tem colocado no nosso coração o desejo e o anseio de te conhecer por meio da tua palavra, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor um dia nasceu nesse mundo de pecado, porque o Senhor viveu aqui nesse mundo sem pecado, e porque um dia o Senhor deu a sua vida por nós, ó Pai, para nos redimir do pecado e para nos livrar do pecado, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude, assim como Simeão e Ana, a fazermos parte do povo que estuda a tua palavra, Senhor, que não está no meio da multidão, que não faz as coisas simplesmente por fazer, que não lê a sua palavra simplesmente por ler, mas que nós estejamos preparados, ó Pai, para que quando o Senhor se revelar a nós, nós possamos ver a sua glória com os nossos próprios olhos, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti e nós nos consagramos a Ti nesse dia e pedimos que o Senhor continue a obra que o Senhor começou na nossa vida até o seu retorno, Pai. Abençoe cada uma dessas pessoas que estão participando aqui sincronamente e abençoe todos aqueles que vão assistir depois, Senhor. Que o Senhor continue nos dando a fome da Tua palavra e tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, beijo. Amanhã nós continuamos. Eu já vou colocar agora aqui o texto que a gente estudou hoje e o texto que a gente vai estudar amanhã. E vamos junto. Eu sei que é difícil, mas nós vamos continuar aprendendo sobre a vida de Jesus, tá bom? Um abraço.